atrair as boas energias. Então, neste momento, ao som dessa música edificante, que nós possamos absorver através dessa música as melhores vibrações. E pedimos, envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, proteger e amparar, nos proteger de todo o mal e nos guiar nos caminhos da vida. Manda, Senhor, os teus anjos sobre nós. Vem ter conosco neste dia, ó Jesus, pois se contigo nos debatemos na aflição, sem ti mergulhamos no verdadeiro caos. Ó Jesus, vem ter conosco, vem nos auxiliar. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada criatura sobre a terra. Abençoe todos os teus filhos amados por sobre a terra, Senhor. Onde quer que eles estejam, quem quer que seja. Abençoe, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que não têm o pão de cada dia para comer. Abençoa todos os sofredores sobre a terra. Abençoa, Senhor, as crianças, principalmente as crianças desamparadas que se encontram nos abrigos, nas ruas, às vezes crianças órfãs de pais vivos que as abandonaram. Abençoa, Senhor, os nossos velhinhos, onde quer que eles estejam em casa ou nos abrigos, onde foram colocados pelos seus filhos. Às vezes, velhinhos órfãos de filhos vivos. Abençoa, Senhor, todos os pais de família. Abençoa todos os lares, Senhor. Todos os seios familiares. Abençoe cada lar sobre a terra, Senhor. Abençoe o pão de cada dia, de todos nós. Abençoe o nosso local de trabalho, onde ganhamos o pão honestamente. Abençoa, Senhor, os nossos chefes imediatos, para que tenhamos neles um amigo, um colega de trabalho, e não adversário, não chefe chato, a quem costumamos taxar de chato. Abençoa, Senhor, a nossa saúde, para que nunca nos falte a força da energia para ir e vir. Abençoa os nossos braços, as nossas pernas, os nossos pés, que podem nos levar para onde quisermos. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada criatura, cada irmão que por aqui passar. Abençoa, Senhor, esses irmãos que aqui hão de passar, sejam eles quem forem. Abençoa as suas famílias também, Senhor, seus entes queridos, os amigos. E tende misericórdia, Senhor, para com aqueles que não o reconhecem e não aceitam ainda. Entregamos em tuas mãos dadivosas, ó Mestre querido, o nosso dia, a nossa sexta-feira, o nosso final de semana. Entregamos a nossa casa, os nossos familiares e amigos. E pedimos, Senhor,
faça morada em nossos corações, faça morada em nossos lares. Ó Virgem Santíssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira fiel de todas as graças. Nos abençoe na nossa fraqueza e no desânimo. Apelo para a tua divina misericórdia e bondade. E atrevo-me, ó Mãe querida, a chamá-la pelo doce nome de Mãe. Mãe querida Renata Moraes, bom dia, seja bem-vinda. Uma excelente sexta-feira. Que Jesus abençoe a você, seus familiares e todos que aqui passarem no dia de hoje. Pedimos, ó Mãe querida, atendei as nossas preces, os nossos pedidos para este dia. Dai-nos saúde do corpo, da mente e da alma, para que possamos cumprir com os nossos deveres. E desde já agradecemos a vós e ao vosso Filho Jesus por receber os nossos humildes pedidos. Nossa Senhora, Mãe do Cristo, Mãe de todos nós, rogai por nós, que recorremos a vós. Rogai por todas as criaturas sobre a terra, ó Mãe querida. Rogai por todos os sofredores, todos os doentes, todos os viciados, os dependentes. Ó Mãe querida, olhai por esses irmãos que se encontram perdidos pela vida, que ainda não encontraram os seus caminhos, que não sabem o que fazem, não sabem tomar as medidas acertadas para a sua vida, que andam metendo os pés pelas mãos, tomando atitudes impensadas que podem prejudicar-lhe a sua vida. Rogamos, ó Mãe Santíssima, por todos esses homens de coração endurecido que pairam sobre a terra, por todos esses irmãos que ainda não aprenderam a amar, ainda não conhecem os preceitos do Cristo sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a caridade, amar o seu semelhante. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia, ó Mãe Santíssima, do nosso Brasil, do povo brasileiro. Tende misericórdia do mundo, de todas as nações, de todos os povos sofredores, principalmente desses lugares que se encontram em atrito, que se encontram em guerra, esses lugares onde as pessoas passam fome, passam necessidade, passam fome de comida, passam fome de afeto, passam fome de conhecer a palavra do Cristo. Deus, Pai de bondade, perdoa-nos, Senhor. Perdoa toda a humanidade pelas nossas fraquezas, pelos inúmeros desvios de personalidade, de moral, e a nossa fraqueza no momento de desespero, de dor. Concedei-nos a serenidade durante a enfermidade, durante as provas difíceis, paciência, para saber enfrentar com coragem as dores, as tristezas, as provas
provas desta vida, os momentos difíceis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, e São Rafael Arcanjo, eu peço, fica conosco durante este dia e afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito. Trazei-nos a saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, envia os teus anjos e arcanjos para nos resgatar, proteger e amparar, nos proteger do mal que há lá fora e do mal que há dentro de nós ainda. Pedimos para nos guiar pelos melhores caminhos da vida, os caminhos que nos manterão perto de Ti. Manda os Teus anjos sobre nós, Senhor. Vem ter conosco, ó Jesus. Vem ter conosco durante todo este dia. E se Jesus pudesse conversar conosco, ou melhor, se nós pudéssemos ouvi-lo com os nossos ouvidos, o que será que Jesus diria para nós? Se nós tivéssemos o dom de ouvir a voz do Cristo, porque Ele fala conosco, mas Ele fala através da alma, do coração, do pensamento. Mas se nós tivéssemos capacidade para ouvi-lo, o que será que Ele diria para toda a humanidade? Ele diria, principalmente nos momentos de aflição: filho, tenha calma, isso tudo vai passar. Ele nos daria o conselho para que nós pudéssemos acalmar o nosso espírito e confiar nas divinas providências. Que mesmo que a gente precise chorar algumas vezes, não tem importância, chora. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de abrir o seu coração, pois quem chora por Deus é consolado. E enquanto você chora, aproveita para orar também, pois é neste momento que a tua oração ela sai mais sincera. É no momento da dor, quando você chora, que você põe para fora aquela dor que você está sentindo na sua alma, no seu coração. É o momento que você consegue tocar nas vestes do Cristo, como tocou aquela mulher que se encontrava doente há mais de 12 anos, sangrando, e ela soube da passagem do Cristo por aquela cidade, e ela, com toda a fé da sua alma, ela que era considerada uma mulher impura, uma mulher que ninguém poderia chegar perto dela, pois ela era impura, porque há 12 anos ela sangrava. E aquela mulher pensou: o mestre, o meu mestre, ele vai passar. E se eu pudesse ao menos tocar nas vestes do meu mestre, eu me curaria. E ela fez de tudo. Tamanha a fé daquela mulher, que ela enfrentou a multidão.
Ela enfrentou todos que estavam à volta do Cristo para se aproximar e tocar as suas vestes, apenas tocar. E ela conseguiu tocar as vestes do Cristo. No meio de milhares de pessoas em volta dele, milhares de pessoas que o tocavam, Jesus sentiu o toque daquela mulher. Porque o toque daquela mulher era diferenciado. Era um toque com amor, um toque com fé, um toque com sentimento da alma. E Jesus falou: quem me tocou? Ao que seus apóstolos disseram: Jesus, milhares de pessoas à tua volta, como vamos saber quem te tocou? Milhares te tocaram. Jesus falou: não, este toque é diferente. E aquela mulher, com apenas o toque nas vestes do Cristo, ela foi curada. Apenas pelo toque e pela fé que ela tinha no Cristo e o amor. Então nós também podemos, assim como aquela mulher, tocar as vestes do Cristo com as nossas lágrimas. Então, enquanto você chora, enquanto você deixa as lágrimas cair, abre o teu coração. Chora, mas aproveita para orar. Pois quem chora por Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus nunca desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafe com Cristo, desabafa com Deus e deixa Ele te abraçar, deixa Ele te curar, deixa Ele te consolar. Se o momento para você nesse instante é um momento difícil, é um momento de dor, é um momento de lutas diárias, de batalhas que parece que você nunca vence, você sempre perde, abre seu coração para Deus, o nosso Pai, e permita que Ele entre no caso. Permita que Ele entre no controle da tua vida. Que Ele possa curar as enfermidades da alma, do espírito. Que Ele possa resolver aquele problema que parece sem solução. Aquela causa que parece impossível. E o impossível para os homens, o impossível para os médicos, o impossível para os advogados, não é impossível para Deus. Então, seja qual for a causa, qual for o problema, o momento agitado que está balançando o barco da tua vida, procura Deus e deixa Ele te guiar por marés mansas e calmas para encontrar a solução e a terra firme. Pedimos à Mãe Santíssima, a Mãe do nosso Mestre Jesus. Oh, Mãe querida, estamos aqui reunidos em Teu nome neste momento para pedir por todos nós, para pedir por toda a humanidade, para pedir pelos nossos entes queridos,
para pedir pelos doentes, para pedir pelos injustiçados, para pedir pelos que se encontram encarcerados, cumprindo suas penas, justa ou injusta. Mas nós sabemos que não há injustiça na justiça divina. O que parece injustiça para os nossos olhos, às vezes é a justiça de Deus se cumprindo, sem que a gente perceba. Então, não existe injustiça. O que existe é a justiça de Deus se cumprindo, para que as pessoas possam se libertar o seu espírito da prisão dos vossos muitos erros do presente, erros do passado. Então, que Mãe Santíssima olhe também por esses irmãos que enfrentam momentos de injustiça, que nós consideramos injustiça. Também pedimos por nós, ó Mãe Santíssima, por todos nós, que possamos estar sempre sintonizados na vossa divina bondade, no vosso divino amor. Pedimos a paz. Pedimos pela paz no coração das pessoas, pela paz nos lares, pela paz nas famílias, pela paz nas igrejas, pela paz no Brasil, pela paz no mundo. Nós te pedimos paz. Paz ao coração dos homens, que eles possam encontrar a paz e o amor do Cristo em vossos corações, e que só através do amor a paz reinará. Só quando o amor e a caridade chegar ao coração dos homens, encontraremos a verdadeira paz em nossas vidas. Senhor Jesus, em teu amor infinito, conceda-nos, Senhor, a tua paz e as tuas bênçãos. Conserva-nos os corações do caminho da paz, os corações de toda a humanidade. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos uns aos outros em clima de paz. Que em tua misericórdia, Senhor, com a tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz. Auxilia-nos, Senhor, a reconhecer as nossas fraquezas e limitações. Todavia, Senhor, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso redor, o melhor que esteja ao nosso alcance, que nós estejamos sempre dispostos a doar o nosso melhor, a oferecer o nosso melhor, sem esperar nada em troca, sem esperar para poder oferecer, sem esperar receber para poder dar amor, dar alegria, dar fraternidade, dar compreensão, dar o perdão. Auxilia-nos, Senhor,
nestes caminhos tão difíceis. Abençoe e estenda as tuas mãos compassivas e tua infinita bondade para todo ser humano na terra. Eu sei, Senhor, nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis. As dores se farão presente. Os momentos difíceis sempre virão. Nós sabemos disso, Senhor, que é inevitável passarmos por situações difíceis, pois até tu, Senhor, que era bom, que veio trazer o teu amor, a tua compreensão, que veio ensinar sobre o amor, sobre a fraternidade. Tu que era perfeito, sem erros, Filho de Deus, tu que veio trazer o bem, exemplificar para a humanidade como estender a vossa face direita quando vos baterem na esquerda. Tu que vieste mostrar sobre o perdão, Senhor. Tu também foi injustiçado. Tu também passou por dores e momentos difíceis. Quanto mais nós, Senhor, quanto mais o ser humano que está a meter os pés pelas mãos, que está fazendo tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado. A humanidade está perdida nos caminhos do erro, no caminho da vaidade, no caminho da desumanidade, da falta de amor. Mas mesmo assim, Senhor, nós te pedimos força, nos pedimos para que nos dê força, não para fugir dos problemas, mas para que tenhamos coragem de enfrentar cada situação difícil, cada problema que aparecer à nossa frente, cada vento forte que queira balançar o barco da nossa vida. Queremos que tu nos dê coragem, Senhor, coragem e ânimo para seguir em frente, apesar dos ventos fortes, apesar das tempestades que balançam o barco da nossa vida. Dai-nos força, sabedoria para aceitar a tua vontade e coragem para seguir em frente, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das montanhas que apareceram à nossa frente, as pedras no caminho. E essas pedras nada são do que problemas. E nós podemos fazer dessa pedra uma escada para a nossa evolução. Ou nós podemos ficar parados, achando que não tem mais solução, achando que não somos capazes de retirar aquela pedra do nosso caminho. A escolha é sua. Deus sempre nos dá duas escolhas. Ele sempre nos dá dois caminhos a seguir. Você tem o livre-arbítrio de escolher qual caminho você quer ir. Você tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, acertadas ou não. Seguir pelos caminhos mais longos ou pelos caminhos mais curtos. Os caminhos mais longos talvez te levem a encontrar a Deus, encontrar o reino de Deus. Os caminhos mais curtos te farão perder a tua salvação.
Então não tenha preguiça de caminhar um pouquinho a mais. Não esmoreça diante das dificuldades. Se for para andar 1 quilômetro a mais, ande 2. Desde que você não se afaste dos caminhos que levam a Deus. E os caminhos que levam a Deus nem sempre vão ser fáceis. A exemplo de Jesus, não foi fácil para o Cristo. Não foi fácil para ele vir à terra, mostrar o seu reino, mostrar os caminhos que levam a Deus, mostrar seus mandamentos, ensinar a amar, a praticar o bem, a perdoar. Não foi fácil para o Cristo estar entre os homens, entre os pecadores, mas ele escolheu esse caminho, mesmo sabendo que seria difícil, mesmo que sabendo que seria doloroso. Então não desista diante das dificuldades, dos problemas, das pedras que surgirem no seu caminho. Não deixe que uma pequena pedra se transforme em uma montanha. Um problema se transforme em algo muito maior. Tudo tem solução nesta vida. A gente só precisa entender que tudo tem o começo e o fim. Não existe uma estrada que só tenha começo. Toda estrada ela segue adiante. Então, em algum momento, a gente chegará ao fim dessa estrada, ao fim desse problema. Em algum momento, essa tempestade vai cessar. A tempestade não dura para sempre. Assim como a chuva não dura uma eternidade, a dor também não. Nem a alegria dura para sempre. A gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, e é assim a vida. Jaime, bom dia. E a gente vai se equilibrando entre os erros e os acertos, entre a tristeza e a alegria, entre os bons e os maus momentos. A gente vai se equilibrando e a gente vai encontrando forças. A gente vai se tornando forte a cada tempestade, a cada dificuldade. Você vê uma árvore, uma planta, quando ela é plantada e ela é novinha, ela é bem fininha, o seu caule é fininho e aquele caule longo. E quando vem a ventania, balança forte aquele caule para lá e para cá. Mas se a sua raiz estiver profunda, ele vai conseguir se manter firme. E eu já vi uma árvore que ela curvou e ela conseguiu se levantar e crescer forte. E assim somos nós, que nem essas árvores. Nós temos força, nós temos capacidade. É só a gente acreditar, né? Dani Azevedo, pela cura, libertação do William Fernando Souza de Oliveira e da Edi, que estão nesses mundos difíceis, né? E é uma coisa que nós temos que fazer muito: orar pelos nossos jovens, orar por as pessoas que andam por esses caminhos, pois é difícil a libertação, não é impossível,
Mas é difícil porque a pessoa tem que ter força de vontade. Depende dela ter essa força de vontade. Encontrar o motivo dentro do seu coração para se sair daquilo. E ainda hoje mesmo, eu encontrei um velhinho ali na rua. Acho que ele tem mais de 75 anos. Eu vi o irmão entregando um pacotinho para ele. E eu sei o que tinha naquele pacotinho. E é triste, né? É triste ver um jovem, é triste ver uma pessoa de qualquer idade preso a esses vícios, estragando a sua vida e estragando também a vida daqueles que estão do vosso lado, porque as famílias sofrem, as mães sofrem. Que Deus abençoe o coração das mães e essas famílias que enfrentam e passam por essas tempestades fortes, né? Peço cura do meu colesterol, está muito alto, né? Procura os remédios naturais. Os remédios naturais, eles fazem muito mais do que os remédios da farmácia. Os remédios da farmácia é para controlar a doença, não para extinguir o mal. Os remédios da farmácia, eles vão apenas amenizar o problema. Procura tomar muita água e pesquisa na internet as plantas que servem para abaixar esses triglicerídeos, né? Eu tomo muita água com vinagre de maçã. Estou tomando todos os dias vinagre de maçã orgânica com água. E procura tomar muita água também. Procura a natureza. A natureza cura, a energia das plantas, a energia da terra, a energia do sol. Elas têm um poder grande na nossa vida. A gente aqui não sabe. Tira 15 minutos do teu dia para estar no sol, ou debaixo de uma árvore, ou andar pela grama, pela terra, um parque. Respira bem profundamente e você vai ver que você vai conseguir mais vitalidade, mais energia na tua vida. Além de tudo, o sol é uma excelente fonte de vitamina D. Então procura ler. Não procura só os médicos da terra, não. Os médicos são bons, é claro, mas nem sempre eles dão o remédio para sanar o problema, e sim para amenizar. Pesquisa, se você tem um telefone na tua mão, vai lá e pesquisa, faz as tuas pesquisas, como eu estou fazendo. Eu tenho milhares de remédios naturais que servem para baixar isso. Mas é que no momento eu não tenho um caderno aqui com os remédios e eu tento manter a minha saúde com uma boa alimentação e tomando os remédios naturais. E fé e oração também, né? Pedir a Deus para Ele consiga controlar. Diminui um pouco o carboidrato da tua vida, diminui. Não é tirar de vez que a gente não consegue, mas diminui um pouco o carboidrato, o pão. Substitui o pão por um cuscuz,
por uma fruta, por uma batata doce. E vai comendo pouco carboidrato. E vamos seguindo em frente, né? Então que Senhor Jesus Cristo, Ele possa nos auxiliar para que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros e os nossos acertos. Que nós possamos olhar para dentro de nós e enxergar o ser que está aqui dentro. Em vez da gente estar vigiando a vida dos outros, prestando atenção na vida do outro, que ele está fazendo, que ele está plantando, o que ele está colhendo, olha para dentro de si. Olha para você, o seu eu interior, aquilo que está lá dentro de você, que Deus conhece mais do que ninguém, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas fraquezas. Então que nós também olhemos para dentro de nós, tirando a trave do nosso olho. Porque a gente só tira a trave do olho quando é para olhar o defeito dos outros. Quando é para olhar o defeito dos outros, aí a gente tira a trave do nosso olho para ver o defeito que está no outro, né? Mas que a gente tire a trave do nosso olho para enxergar o nosso defeito, as nossas falhas, para que nós possamos procurar os meios de nos modificar, de transformar as fraquezas em virtudes, de trabalhar a virtude contrária às nossas fraquezas. Se for a vaidade, vamos procurar ser mais simples. Vamos procurar viver na simplicidade e deixar a vaidade de lado. Se for o orgulho, que nós temos muito dentro de nós, vamos adquirir a virtude da humildade. Se for o não saber perdoar, que nós procuremos oferecer o perdão, a virtude do perdoar. Se for para julgar, julgue as suas faltas, julgue a você mesmo e tente melhorar, tente progredir. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos na terra a passeio, apenas para nos divertirmos. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir e expiar as nossas muitas faltas e defeitos. E Jesus falou que um dia todos seremos deuses, que nós somos deuses, porque nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Então, um dia todos nós teremos que alcançar essa perfeição. Quantos séculos vai demorar? Não sei. Pois há mais de 2000 anos o Cristo esteve na terra para exemplificar, para mostrar o amor, a caridade, a compaixão, ensinar sobre o perdão, sobre as ofensas, sobre a humildade, a caridade para com o próximo, a benevolência, a paciência. Há mais de 2000 anos o Cristo esteve aqui na terra e há mais de 2000 anos a gente fala sobre isso. E mesmo assim, nós ainda não aprendemos. Nós ainda somos orgulhosos, às vezes impiedosos. Nenhum tico de humildade, só egoísmo, ego, orgulho, tudo que faz perder a nossa alma. É o que a gente vê na humanidade.
Senhor, não peço para que afaste de nós as dificuldades, mas que nos dê ânimo para enfrentá-las e sabedoria para saber encontrar o caminho certo. Dai-nos, Senhor, agora e para sempre, a vossa paz, o vosso amor e a certeza de que tudo vai dar certo. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, permita que os bons espíritos que nos assistem, os nossos anjos guardiães, possam nos ajudar quando nos acharmos em dificuldade e amparar-nos quando vacilarmos nas nossas vacilações. Que eles nos inspirem, Senhor, a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, Senhor, que encontremos a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal. Que nós tenhamos força para resistir à sugestão do mal, tanto do mal que vem de fora, quanto do mal que habita ainda dentro de nós. Porque nós não somos perfeitos, ainda não alcançamos a perfeição, estamos longe, estamos passando longe de alcançar a perfeição divina do Cristo. Talvez a gente, se vivêssemos 1000 anos, milênios, neste corpinho aqui, talvez a gente ainda não conseguisse. Mas que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Jesus, meu mestre querido e amado, e mãezinha do Cristo e nossa mãe, agradecemos a vós por mais um dia, por mais essa sexta-feira abençoada, por mais esse final de semana, por mais um mês que está apenas iniciando. Nos ampare durante todo este mês, ó Mãe querida. Nos ampare diante das provas que virão durante este mês, diante das dificuldades, diante do desemprego, pois está tendo muito desemprego por todos os lugares. Várias empresas mandando seu pessoal embora, diminuindo o quadro de funcionários, pois não está conseguindo reagir. Que Deus tenha misericórdia dos trabalhadores, dos pais de família, dos nossos filhos que precisam ganhar o seu sustento com o suor do seu corpo de forma honesta. Nós agradecemos, Senhor, pelo emprego que ainda temos, pela saúde, pelo trabalho, pelas conquistas. E nós entregamos aos Espíritos da Luz, a Jesus, a
a Maria Santíssima, a Deus, o nosso Pai. Nós entregamos o nosso dia, o nosso fim de semana e também a nossa família. Peço que nos fortaleça com toda a sua luz e toda a vossa misericórdia. Agenor, sejam todos bem-vindos. E é isso, né? Que nós possamos progredir, que nós possamos evoluir como seres humanos. Não só evoluir no trabalho, não só evoluir financeiramente, mas evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Que a gente possa desenvolver dentro de nós a prática do perdão, da humildade, que a gente consiga ser paciente, benevolente, humilde e manso de coração, como falou Jesus. Que a gente consiga amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a nós mesmos é ser caridoso, é ser benevolente, é ser paciente, é tolerar as ofensas. Isso é caridade. Fazer caridade é diferente de ser caridoso. Caridade qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode dar um prato de comida, uma coberta. Agora, ser caridoso é mais difícil, pois ser caridoso engloba todas as leis do Cristo, as leis de amor, de caridade, de benevolência, de desejar o bem ao outro como a si mesmo. Então, fazer caridade é muito diferente de ser caridoso. Que nós aprendamos a ser caridosos. Além de praticar a caridade, de praticar o bem, ser caridoso. Caridoso para com as faltas alheias. Caridoso diante das ofensas, aprendendo a oferecer a outra face. E oferecer o perdão, mesmo que não te peça. Mesmo que ninguém te peça, ofereça. Ofereça o seu melhor. Ofereça o que você tem de melhor. E não o que os outros esperam que você ofereça. Porque às vezes a pessoa te faz o mal e ela espera que você ofereça o mal de volta, né? Ela fica esperando que você retribua o mal da mesma forma. Então, se alguém te tratar mal, trata bem. Tem uma frase que diz assim: se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu vou continuar tratando bem. Pois a minha bondade não depende da bondade do outro. Não depende de como o outro me trata. A bondade está dentro de mim e não no outro, né? Maria José está pedindo à Mãe Santíssima pela sua família, paz, união à saúde, amor, cura da dor óssea. Entrega nas mãos de Deus. Procura tomar muita água, né?
Falaram para mim que a água é o melhor remédio que existe para todas as coisas. Beber muita água. Começa a comer pezinho de frango, que tem muita cartilagem. Aqueles tutano de boi. Procura comer essas coisas para fortalecer os ossos. E tomar muita água, né? Colágeno. E procura tratar também da parte espiritual. Procura regularizar o teu lado espiritual. Entrar em equilíbrio, corpo, mente e alma. Porque às vezes a doença do corpo é algo que foi expurgada pelo espírito. O espírito está em desequilíbrio, a nossa alma está em desequilíbrio com alguma coisa, um medo, uma frustração, uma falta de perdão, alguma coisa, medo de mudança, desconfiança. Você se sente uma pessoa desafortunada, a sua autoestima está baixa. Isso são doenças do espírito, da alma. E quando o espírito está doente, ele manda os reflexos dessa doença para o corpo. Então a gente tem que tratar não só o nosso corpo, mas também estar em equilíbrio com a nossa mente e o nosso coração. Cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos, cuidar das emoções. Então tudo é um conjunto. Quando a gente quer curar alguma coisa no nosso corpo, a gente precisa procurar a causa no espírito. O que está causando aquilo, do que eu tenho medo, do que eu tenho raiva, o que eu sinto, o que eu estou sentindo neste momento. Depressão, ansiedade, tudo é uma doença do espírito, da alma, que precisa ser curada. Curar as emoções através do equilíbrio com as leis de Deus, o equilíbrio com a tua mente, entrar em equilíbrio com a oração constante e o relaxamento. Tirar um tempinho do teu dia, 15 minutos que seja, para você estar em um lugar tranquilo, com uma música edificante, e você possa se analisar, você possa olhar para dentro de si e você encontrar um pouco de paz através do relaxamento. Se você pratica isso todos os dias, a gente consegue encontrar o equilíbrio necessário para o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, e a gente consegue viver bem melhor. A gente consegue ter saúde com 70 anos, 80, e você vê pessoas com 90 anos aí trabalhando. Eu conheço pessoas com 90 anos trabalhando de sol a sol, trabalhando na roça, trabalhando como pedreiro. Eu conheço. E parece que a pessoa não sente uma dor numa unha. Porque a pessoa soube encontrar o equilíbrio para a sua vida. Ela está em equilíbrio com as leis de Deus. Equilíbrio com a sua consciência, com seus pensamentos, com seus atos.
Então, muito cuidado, que as doenças do corpo são reflexos de um espírito doente. A causa da doença do nosso corpo está no espírito, na mente, no sentimento, nas emoções. Controla as tuas emoções. Busca controlar os teus sentimentos. Busca ter sentimentos mais agradáveis. Abandonar os sentimentos negativos, sentimentos ruins. Quando vier um pensamento à tua cabeça, um pensamento que seja ruim, de destruição, seja do que for, que não é uma coisa boa, tenta eliminar imediatamente. Pensar numa coisa boa, pense em Deus, faz uma prece, ouve uma música que traz relaxamento para a tua alma. E a gente consegue viver bem melhor assim. Equilibrando o nosso espírito. A gente costuma falar equilibrando chakras. Para os terapeutas, né? Eles falam que equilibrar os nossos chakras. E é nada mais do que isso, né? Equilibrar o que está aqui. Equilibrar o que está aqui. Cuidado com o que entra e sai daqui, né? Porque a gente tem que comer coisas boas, bons alimentos, se nutrir de coisas boas, de boas palavras também. Cuidado com o que fala. A gente precisa ter muito cuidado com o que você está invocando, que você está falando dentro da sua casa, que você está constantemente praguejando, amaldiçoando, você está constantemente reclamando de tudo, nada te satisfaz, tudo para você é motivo de briga, tudo para você torce o nariz. Toma muito cuidado com isso, porque de repente, né, essas coisas que a gente torce o nariz hoje, que não nos satisfaz, de repente vai nos fazer falta. De repente, né, tem pessoas que reclamam que come na janta o que sobrou do almoço. Nossa, a sobra do almoço. Outra hora a pessoa fala, nossa, eu já comi isso ontem, de novo. É a mesma coisa. Agradece. Se você está comendo, mesmo que seja a mesma coisa todos os dias, se você está comendo o que sobrou do almoço, é sinal que você tem o que comer ainda. Não espere faltar comida na tua mesa para você aprender a valorizar o que você está comendo hoje. Aquele feijão com arroz, um ovinho frito. Isso é bom demais, né? Você ter comida na mesa todos os dias é bênção. Você ter saúde na tua vida, poder ir para onde você quiser, andar, correr, falar, ouvir, gritar, dançar, é bênção na tua vida. Enquanto você reclama de barriga cheia, tem gente que chora de barriga vazia. Então nunca se esqueça disso. Quando você está reclamando porque está comendo a mesma coisa todos os dias, tem gente chorando porque todos os dias não tem o que comer. E eu vejo vídeo de crianças que moram na África, que moram nesses lugares pobres, e dá dó. Dá dó ver essas crianças passando fome, cheias de sujeira, cheias de bicho, muitas delas têm bicho no corpo, comendo um bicho que achou podre no lixo. Procura na internet que tu vai ver como a tua vida é boa,
quando tu passar a olhar como vivem os irmãos menos favorecidos do que você. Não que a gente tenha que se acostumar com a pobreza e não correr atrás de melhorias, não. Mas é questão de gratidão. É uma questão de ser grato. Grato ao que você tem, mesmo que seja pouco. Se você tiver saúde, um corpo perfeito para correr atrás, você corre atrás do prejuízo e você pode melhorar a tua vida. Mas e os que não têm? Os que não têm saúde? Os que moram num lugar que não tem condições de nada, de emprego, só miséria, fome. A África, esses lugares por aí afora. E esses irmãos que resta comer calango, grilo, rato, que nem eu vejo eles cozinhando rato para comer, porque não tem outra coisa. E você comendo feijão com ovo e tá achando que tá ruim? Ah, meu irmão, nós ainda não sabemos o que é sofrimento. Nós ainda não sabemos. Muita gente está reclamando de barriga vazia, esquecendo dos irmãos que estão lá fora chorando, querendo ter aquela coisa que você está comendo hoje, você está reclamando. Então vamos, foco no seu pensamento, foco nas suas emoções e vamos mudar isso. Vamos nos transformar, mudar os nossos pensamentos, aprender a ser gratos. Pelo amor de Deus, vamos aprender a ser gratos, agradecer a Deus pelo dia de chuva, agradecer a Deus pelo dia de sol, agradecer a Deus pelo tombo que eu levei, mas que foi só um tombo, não teve nada. Agradecer às vezes pelo carro que bateu, mas você saiu ileso, não teve um machucado, foi só apenas um prejuízo financeiro. Você não sofreu nada. Então não reclama da tua vida. A tua vida está muito bem. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto você é abençoado. Muita paz, muita luz, um excelente final de semana, com Deus presente na vida de cada um de nós. Não afasta Deus da tua vida. Abre a porta e deixa Ele fazer morada na tua casa. Abre a porta, Senhor, olha, a porta está aberta, entra, Senhor. Faz morada na minha casa, faz morada no meu coração. Fica dentro da minha casa, permanece no seio da minha família, Senhor. Para que eu não caia na tentação, para que eu não me desvie dos teus caminhos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a me manter fiel a Ti. Me ajuda, Senhor, a viver os Teus mandamentos. E que assim seja. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado, amado por todos nós. Fique com Deus.